Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou trazer a história do meu cabelo, toda a história que eu me recordo, tá, gente? Então senta que lá vem história. Se você gosta de assuntos de cabelo, de produtos, né, de Enê, se inscreva no meu canal que aqui eu falo somente sobre isso, né? E vamos embora a história porque ela é longa, um pouquinho só, mas muito interessante. Bora lá. Gente, pra quem não sabe, eu tenho cabelo cacheado. Vamos começar do início. Eu tenho cabelo cacheado, 3A, 3B, né? Uma curvatura 3A, 3B. Então, sabemos que isso aqui é alisamento. E aqui eu estou com o Enê no dia de hoje, 2021, tá? Mas a minha saga aí com o cabelo começou na adolescência. Por quê, gente? Cabelo cacheado, naquela época a gente não sabia cuidar muito bem. Na verdade, quase nada. Então era muita loucura, gente. Eu tinha aquele cabelo cacheado, era bonito, eu achava lindo o meu cabelo, todo mundo achava lindo o meu cabelo, os cachinhos. Só que ele tinha volume, eu detestava volume. Eu, Grace, detestava volume. Ninguém reclamou que o meu cabelo é volumoso. Então, mas eu gostava de cabelo liso, eu achava mais bonito liso, então eu queria ir pro liso. Só que eu não tinha dinheiro. A minha família não tinha condições financeiras muito boas, então desde novinha, desde dos 12 anos, eu sempre tô fazendo alguma coisa pra ganhar um dinheirinho, né? Não trabalho escravo, tá, gente? Não esquece isso. Eu sempre arrumava, dava meus paranauê ali pra conseguir meu dinheirinho. Lógico que não era suficiente para conseguir alisar um cabelo, porque era muito caro, mas eu conseguia umas coisinhas ali, outras aqui. E até que um dia eu consegui um estágio de menor aprendiz, né? E foi ali que no menor aprendiz, com 14 anos, antes dos 14 eu fazia unha, tá, gente? Consegui juntar um dinheirinho pra mim. Mas nos 14 anos, 13 para 14, algo assim, consegui um menor aprendiz, né? Que a gente trabalha meio período. E ali que eu consegui, aos meus 17 anos, quando eu fiz 17 anos, eu alisei o meu cabelo com a definitiva. Não sei se vocês sabem, mas a definitiva é o seguinte: você relaxa o cabelo com aquele trem fedorento e depois você passa progressivo por cima. Não sei se ainda existe isso, né? Porque há muito tempo, mais de 10 anos atrás, hoje eu tenho 28 anos, então aos 17 eu fiz o meu primeiro alisamento, que era a definitiva. Desde sempre meu cabelo crescia muito rápido, né? Era cacheado. Quando era cacheado ele já batia aqui, ó, mais ou menos aqui, quase na cintura, né? Ele cacheado. Então quando eu alisei, eu cortei mais ou menos aqui e alisei. Na hora fica lindo, gente, aquela coisa assim de capa de revista, né? Mas quando lava, amiga, aí que vem o resultado. Ficava alto, né? Ficava aquele liso alto, meio indefinido. Então, consequentemente, gente, eu tive que comprar minha chapinha. Mesmo alisando, eu tive que comprar chapinha, porque tava me matando aquele cabelo meio esquisito, nem liso, nem cacheado. Isso que eu usava duas químicas, relaxamento e a progressiva em cima. E meu cabelo nem era crespo. Imagina uma pessoa com cabelo crespo. E a cabeleireira era muito boa, não era o problema da cabeleireira, era muito boa. Tanto que minha mãe tá com ela até no dia de hoje. Aí, gente, eu fiquei nessa saga da definitiva por muitos anos mesmo. Eu sei que eu fiquei nessa mesma cabeleireira por muito tempo, tá? Até quando eu noivei, eu já comecei a passar por uma transição capilar. Eu queria voltar aos cachos, porque quando eu noivei há 7 anos atrás, mais de 7 anos atrás, eu já tinha uma noção de como cuidar do cabelo, né? Tinha toda aquela, já tava entrando naquela saga assim de fitagem, de tratamento de cacheados. Então eu fiquei maravilhada, assim, nossa, eu vou ter aquele meu cabelo cacheado, legal, sem aquele volumão doido que ele ficava. E eu só ficava com o cabelo preso, gente, só cabelo preso. Quando eu tinha o cabelo cacheado, não tem aqueles potão da Garnier? Tinha aqueles potão da Garnier. Gente, eu usava aquilo como creme de pentear. Que doideira, gente. Creme de pentear, eu usava aquilo. Não sabia de nada. E era muito, né? Eu vou usar aquilo ali. E ficava cheiroso, só que eu não sabia cuidar. O cabelo não ficava bonito cacheado, tá? Então eu comprava aqueles potões, nem lembro como, mas tinha muitos outros potões na época que era máscara, não era creme de pentear, mas eu usava como creme de pentear. Porque quando eu comprava um cremezinho de pentear, por exemplo, esse estilo aqui, não durava nada no meu cabelo, né? Então era assim, meu cabelo ficava bonito, cacheado
nas primeiras horas que secava, depois encostava-se na parede e amassava. Então, gente, aquilo era entediante, angustiante, eu não gostava daquele jeito. Quando eu não deixava ele solto dessa forma, eu prendia ele, fazia um rabo de cavalo e botava ele assim pra cima, ó. Deixava, não era desse tamanho, lógico, né? Deixava ele assim pra cima e ficava aquele cabelo assim, encaixado, assim, meio esquisito. Então, gente, por isso que eu saí dos cachos, tá? E nessa transição que eu tentei, meu cabelo cresceu até aqui, ó, cacheado, ó. O resto tava liso. Eu falei, ai, gente, quer saber? Eu não quero mais, porque eu tava numa vida muito louca. Eu tava, já estava casada quando eu decidi parar de fazer transição. Comecei a transição antes de casar e desisti da transição já casada. Eu acho que, nossa, eu desisti tem um ano depois, né, de casado. Então, tava até aqui, ó, cacheado. Meu cabelo já tinha crescido até aqui, cacheado. Eu falei, tava numa vida louca, eu trabalhava de manhã em um emprego, de tarde em outro emprego, de noite fazia a faculdade, gente. Eu sempre fui muito vida louca em relação, assim, fazer muita coisa de uma vez, tá? Sempre fui assim. Então, trabalhei em 2 empregos, de manhã eu trabalhava com pilates, de tarde eu trabalhava com estética e de noite eu trabalhava não, gente, fazia faculdade, né? Então, onde que eu ia enfiar o meu cabelo ali no meio? Onde? Porque cabelo cacheado é todo dia, você tem que arrumar ele. Se você deixar ele preso sempre, ele vai dar caspa, vai dar seborreia, que o meu cabelo, quando era cacheado, ele vivia de seborreia. Vivia, gente, ele vivia com aquele cheiro esquisito. Por mais que eu lavasse, é porque era muito creme que eu usava, eu deixava ele muito molhado. Então, eu acabava tendo aquele problema, né? Depois da tentativa frustrada de entrar nos cachos e desistir, fui progressiva, com a mesma cabeleireira. Só que, gente, ai, que ódio. Toda vez que eu ia nela, ela queria meter tesouro no meu cabelo. E na época, eu estava numa igreja que não podia cortar cabelo, nem as pontinhas. Então, meu cabelo era muito grande e, consequentemente, por não cortar as pontinhas, era um pouquinho despontado, né? Não era aquela coisa horrorosa, meu Deus, quanto despontado que era, porque eu sempre cuidei muito bem do meu cabelo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar produtos de qualidade. Não uma Kerastase da vida, não uma L'Oreal, mas eu comecei a comprar coisas assim, melhores, como o Inoar, né? Mas o que? Eu lembro que eu comprava Schwarzkopf também. Então, assim, pegava meu dinheirinho e investia naquilo ali que eu entendia mais ou menos pelas blogueiras da época aí de YouTube. Esse tempo atrás, aí, um pouco mais, 8 anos atrás, mais ou menos, eu já tava dentro lá, já tinha uma máscara da L'Oreal, sim. Tinha uma máscara da L'Oreal Professional, que era, nem sei se, não vende mais, tá? Não vende mais. Então, eu sei que eu fui comprando esses produtos aí, meio sem entendimento ainda, mas eu sabia que L'Oreal era bom, Inoar era bom, então eu tava lá comprando, tava sempre cuidando muito bem do meu cabelo. Então, meu cabelo não era aquele cabelo despontado, aquele cabelo totalmente... Você vê que a pessoa não cuida dele. Eu cuidava muito bem. Então, o despontado dele era bonito, né? Vamos dizer. Então, eu não cortava o cabelo devido à religião que eu estava naquele momento. E essa cabeleireira, gente, ela desrespeitava a minha religião. Ela desrespeitava o meu querer. Eu não queria cortar nenhuma ponta de cabelo. E ela toda vez insistia. Falava, você tem que tirar essas pontas. Você tem... Me deixava totalmente constrangida, gente. Você que é profissional, eu trabalho com estética. Você que é profissional, não constrange o seu paciente, o seu cliente. Porque aquilo não está incomodando ele. Você pergunta a ele o que incomoda ele. Não aponta os defeitos que você enxerga, mas pergunte a ele o que ele tem de opinião sobre ele mesmo. Porque a partir do momento que você começa a apontar os defeitos, que ele veio te procurar por outra coisa, mas você vai achando um monte de defeito nele, ele vai ficar constrangido e nunca mais vai voltar em você. Porque você quer, às vezes, aí, quer fazer 1001 coisas, quer ganhar dinheiro em cima dele, mas não respeita o próprio paciente, o próprio cliente. Então, respeite seu cliente. Ela perdeu uma cliente por ser desrespeitosa. Não respeitar a minha opinião na época, não respeitar a minha religião, que ela sabia que eu não cortava cabelo devido à religião, então ela perdeu uma cliente pro resto da vida. Dali em diante, depois daquele constrangimento, eu falei assim, não, eu vou fazer meu alisamento em casa mesmo. Aí comprei selagem, fui fazendo em casa. Esse tempo todo, gente, meu cabelo nunca alisou com nenhuma química.
alisou 100%, né? Aquele que você seca seco, seca liso. Sempre eu precisei de um secador e uma chapinha. Então eu sempre tive esses dois. Aí quando eu comecei a fazer alisamento em casa, foi assim, eu comprei uma chapinha de titânio da Salon Line, né? Aqui um azul, que ela chegava até 230 graus. Então, comecei a fazer em casa mesmo. Comecei com selagem, depois eu fui pro Botox. Finalizei com Botox. Aí fiquei um bom tempo aí nessa caminhada aí. Eu acho que uns 3 anos, mais ou menos, desse jeito. Aí comecei a desanimar de cuidar do meu cabelo, porque dava muito trabalho e tal, era muito grande o meu cabelo. Então, eu desanimava, assim, de alisar ele, né? Aí fiquei um bom tempo, até que ele cresceu até aqui, mais ou menos, sem química. Aí veio a minha gravidez. Na minha gravidez, gente, foi o seguinte: não podia usar nenhuma química, lógico. Então eu fiquei esse período aí de 9 meses, né? Sem alisar o cabelo. Então ele cresceu bastante e tal. Só que teve um problema, gente. Na minha gravidez eu tive depressão. Eu tive uma depressão e eu não entendia, mas eu só queria ficar em cima de uma cama deitada olhando pro teto. Mais nada. Fechei minha clínica, que não era muito grande, era uma sala, né, de atendimento. Fechei a clínica. Aí comecei a ficar em casa todos os dias parado, deitado, olhando pra cima. Lavava o cabelo uma vez na semana. E aquilo eu não entendia que era depressão, gente. Então, eu falo pra vocês, depressão não é falta de Deus. Eu estava na igreja, estava firme na igreja. Não é falta de Deus, é bioquímico. Você não escolhe estar depressiva, embora tenha algumas escolhas que você faça que pode influenciar nisso. Mas ninguém escolhe ficar depressivo. Eu acho que ninguém escolhe, eu não escolhi. Eu queria muito estar feliz naquela época, né? Barriga crescendo, uma criança crescendo ali. Então eu passei esse período aí de depressão. E quando meu filho nasceu, essa depressão se agravou. Aí o que acontece? Já existe a queda natural do cabelo depois que o bebê nasce, né? Devido aos hormônios ali da mãe e tal, aos nutrientes que o bebê acaba sugando pelo seio. Então, a mãe fica um pouco assim, meio que desequilibrada em questão de nutrientes no organismo. Então, eu naquela época, após o nascimento do meu filho, começou a cair feio. Por quê? Eu não lavava o cabelo direito, lavava o cabelo uma vez na semana, meu cabelo ficava cheio de sebo, assim, coçava, com muita oleosidade, coçava, mas eu não lavava. Eu lavava uma vez por semana. E ali, gente, eu perdi muito volume de cabelo, muito volume de cabelo. Hoje meu filho tem 3 anos, então depois da minha gravidez, nunca mais consegui voltar aquele volume de antes de cabelo, né? Então, as pessoas talvez podem olhar pro meu cabelo assim hoje, assim, esse cabelo tá muito minguado, esse cabelo tá pouco, mas é porque não sabe da história do meu cabelo. Eu perdi muito pela gravidez e a depressão que eu tive. Porque vocês sabem muito bem que excesso de oleosidade, sebo no cabelo, e faz com que o folículo se desprenda, não tenha mais nutrientes que chegue ali. Então você vai perder cabelo. Você vai perder cabelo da raiz mesmo. Então, só vivia com aquele cabelo preso, cabelo imundo. Gente, eu cheguei quase a perder um dente, porque eu não escovava nem os dentes direito na depressão. Então, isso é tão grave, gente, que na época eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, entendeu? Eu tenho até angústia de lembrar disso, porque eu não escolhi passar por aquilo, mas eu reconheço que foi uma depressão que bateu forte e me abalou bastante. Então, eu perdi muito volume na depressão, pós-parto, no pós-parto. Então, assim, tô tentando ao máximo voltar ao volume que era antes, que ele era muito volumoso. Meu cabelo também perdeu volume quando eu comecei a progressiva, tá? Não sei porquê, se ele afinou, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas ele minguou um pouco, sim, na progressiva, quando eu comecei a usar alisamentos, né? Então, na gravidez, ele piorou. Então, eu tinha muito cabelo, né, gente? Na gravidez, ele piorou bastante. Então, gente, depois que passou esse período de depressão, graças a Deus eu consegui vencer, né? Tomei medicamento por um tempo, mas hoje eu não tomo mais. Eu tentei voltar de novo pra selagem, que era o que eu sabia, selagem. Não, botox, na verdade. Não foi selagem, não, foi botox. Eu voltei pro botox pra continuar fazendo em casa mesmo. Só que eu fiz uma vez só e desanimei bastante. Aí veio uma irmã da igreja, ela falou assim: Grace, por que você não usa Enê? Falei, Enê?
Eu nem sabia direito o que que era Enê. Mas eu vi que o cabelo dela era bem, ela era encaixado bem crespo, acho que era 3C, 3, sei lá, ela era bem, um pouquinho mais crespo, bem mais crespo que o meu. E o cabelo dela tinha alisado. Eu falei, nossa, então eu vou pesquisar sobre isso. Quando eu cheguei perto dela, eu senti o cheiro de Enê nela. Mas nada que me incomodasse, eu só senti o cheiro de ferro. Ela usava outro do que eu uso hoje, né? Mas mesmo assim, eu fui pesquisando. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar nesse trem. A única coisa que me desanimou na época, eu tinha que repassar várias vezes, né, gente? Porque vocês perceberem que eu tenho uma preguicinha pra passar no cabelo grande. Então eu comecei com o meu cabelo grande mesmo, sem cortar as pontas, dei a pausa, pesquisei tudo direitinho, fiz reconstrução, fiz um monte de coisa. Preparei o cabelo para entrar na química, né? Então, depois vocês voltam lá no vídeo que eu fiz da progressiva para o Enê, que fala dos Enês que eu já passei. Então, aí que eu cheguei na química do Enê, né? Que eu tô aí uns 2 anos e meio. Eu comecei quando meu filho já tinha nascido, né? Eu acho que no final do ano faz 3 anos, tá? Que eu tô no Enê. Então, entre idas e vindas aí, trocas de Enê, eu parei no Enezilda pó preto normal, tá? Não sei se eu vou permanecer até o fim com ela, né? Mas até o momento é o meu Enê e não pretendo trocar ele. E o meu cabelo é esse aqui hoje, gente, olha. Continua grande. Hoje já não estou naquela religião mais. Eu não estou aqui para falar de religião, tá, gente? Eu estou falando da minha história. Não estou mais na minha religião, então já cortei pontinhas, tá? Meu cabelo já foi cortado as pontas. Então ele não tá mais despontado como antes. Ele já não era tão despontado, né? Mas eu realmente cortei as pontas para ver se conseguia encher um pouco mais as pontas, que estavam um pouco mais afinadas, né? Então eu parei nisso aí. Passei muitas dificuldades financeiras que eu já tive que ser despejada de um aluguel depois que eu casei. Mas mesmo assim, nunca deixei de cuidar do meu cabelo, né? Eu comprava produtos bons e grandes, né? Para durar bastante tempo. E isso manteve o meu cabelo íntegro, né? De todas essas químicas aí, de muitas chapinhas que eu passei, sempre usava protetor térmico, sempre cuidava direitinho do meu cabelo, porque eu acompanhava muito no YouTube. Então, assim, o YouTube foi uma salvação pra mim ali. Na época tinha Joyce Magalhães, eu acho que tinha Joyce Magalhães e tinha a Carol Kiyoko, que eu olhava muito os vídeos, né? Mas principalmente da Joyce Magalhães. Então eu olhava ali muito aquilo que ela colocava. Então aquilo salvou meu cabelo de possíveis cortes químicos, né? Principalmente quando eu entrei no Enê, não tive problema nenhum, não tive quebra por escolher o Enê errado, mas hoje já parou, graças a Deus, e tá aí meu pretinho, vou mostrar aí meu cabelo em pé. Esse cabelo já passou muita coisa, muita história, tristezas e alegrias, muitas químicas, muita chapinha e hoje não mais. Só parei no Enê, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui agora. E aqui tô muito feliz, não preciso de chapinha toda vez que eu lavo. Ele já seca liso, então isso foi muita bênção pra mim, tá, gente? Isso aqui me ajudou demais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você gostar desse tipo de assunto. E deixe no seu comentário aqui se você passou por alguma coisa parecida com isso, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.